Ao nascer, receberam-na com o nome de Hildegarda. Era a 10ª filha de Hildeberto e Matilde, uma família nobre da região de Bermersheim, na Alemanha, profundamente cristã e generosa com Deus. Desde o ventre materno, a menina já era promessa. Seus pais, como sinal de fé, consagraram-na como o dízimo vivo, uma oferenda total ao Senhor. Mal sabiam que naquele frágil corpo de menina se esconderia uma das almas mais luminosas da história da Igreja. Santa Hildegarda de Bingen, celebrada liturgicamente em 17 de setembro, dia de sua entrada no céu, não foi apenas monja, foi visionária, profetisa, médica, musicista, escritora, fundadora e, séculos depois, reconhecida como doutora da Igreja por Bento XVI. Mas muito antes dos títulos e louvores, ela foi uma criança sensível, tocada pela luz de Deus ainda na infância, uma alma que ouviu a voz do Altíssimo quando ninguém mais escutava. Em tempos de obscuridade e silêncio para as mulheres, ela se tornou voz. Em tempos de doença e limitações, ela se fez cura. Em tempos de clausura e reclusão, ela se ergueu como farol para o mundo. Conhecida como Sibila do Reno, sua vida é um milagre contínuo de harmonia entre fé e razão, entre a beleza da música e a precisão da medicina natural, entre as visões místicas e a coragem de confrontar reis, bispos e até papas com a verdade do Evangelho. Ela que via a criação como sinfonia do Espírito Santo, ensinou ao mundo que até o menor broto pode conter a força do céu, e por isso é hoje padroeira dos músicos, fitoterapeutas e defensores da criação, sendo considerada precursora da ecologia cristã. Esta história não é apenas para admirar, é um convite à transformação. Porque todo aquele que ouve com o coração o testemunho de Santa Hildegarda de Bingen é tocado pela viriditas, essa força verdejante da graça, que cura, restaura e faz florescer a alma. Se você carrega dores profundas, se busca sentido na enfermidade, se anseia por um consolo que venha do alto, então esta jornada é também sua, porque Deus que falou com Hildegarda nas sombras da clausura, ainda fala hoje e pode estar falando com você agora. Hildegarda nasceu em 1098, como a caçula de uma extensa e influente família alemã. Seus pais, Hildeberto e Matilde, eram nobres de alma piedosa e coração generoso. Quando souberam que mais um filho chegaria, não hesitaram em fazer de sua filha uma oferenda viva a Deus, seguindo um antigo costume de entregar o 10º filho como dízimo consagrado ao Senhor. Desde o berço, portanto, Hildegarda já pertencia ao sagrado. Ela não veio ao mundo para ser apenas mais uma entre os homens, mas para ser sinal entre o céu e a terra. A menina era pequena e delicada, mas sua presença carregava uma doçura que chamava a atenção. Ainda na infância, ao observar uma vaca prenhe, descreveu com detalhes as manchas do bezerro que ainda não havia nascido. Todos se admiraram quando o animal veio ao mundo exatamente como Hildegarda havia previsto. Aquilo que para muitos era apenas uma coincidência curiosa, foi o primeiro sopro de uma vida marcada por visões e dons espirituais profundos. Aos 5 anos, ela começou a ver luzes e a ouvir palavras doces que não vinham de nenhum ser humano. Mais tarde, chamaria essas experiências de a sombra da luz vivente, como se o próprio Deus, em sua infinita bondade, estivesse sussurrando segredos ao seu coração infantil. As visões não vinham acompanhadas de alardes, mas de um recolhimento sereno. Desde pequena, Hildegarda aprendia a guardar os mistérios de Deus em silêncio, assim como Maria. Conservava todas essas palavras, meditando-as no coração. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Quando tentava compartilhar com outros o que via, encontrava apenas confusão ou incredulidade. Certa vez perguntou a uma ama de leite se ela também via aquelas coisas, e ao ouvir um não como resposta, sentiu um temor que a fez mergulhar ainda mais em si mesma. Era o Espírito que a educava na discrição e no discernimento, preparando-a para uma missão que exigiria escuta interior antes de qualquer palavra. Mesmo em sua fragilidade física, a graça florescia. Hildegarda era frequentemente tomada por enfermidades, o que a mantinha em repouso por longos períodos. Mas foi exatamente nesses momentos de recolhimento forçado
que as visões se intensificaram. Deus a conduzia pelo vale do sofrimento não como punição, mas como escola de confiança. Ali, sozinha em seu leito, a menina sentia a presença invisível de um amor que lhe bastava. E enquanto outras crianças corriam pelos campos, ela começava a intuir que sua vocação não seria vivida nos aplausos do mundo, mas no silêncio da entrega total. Na infância, Deus não só a visitava com visões, mas também a sustentava com sinais que fortaleciam sua alma diante das limitações do corpo. Cada suspiro que Hildegarda dava era um testemunho vivo de que a força do Altíssimo se aperfeiçoa na fraqueza. Era como se já naquela tenra idade o Senhor dissesse à sua pequena serva: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E assim se iniciou sua caminhada, em uma família que a ofereceu ao céu com fé, em um corpo frágil que se tornou templo de luz, em uma alma pequenina que, mesmo criança, já conhecia os mistérios da presença de Deus. A história de Hildegarda não começa com feitos extraordinários, mas com um coração entregue antes mesmo de compreender o que significava dizer sim a Deus. A infância de Hildegarda foi marcada não apenas pelas visões celestes, mas também por uma saúde delicada que a acompanharia por toda a vida. Desde cedo, seu corpo parecia pequeno demais para conter tamanha intensidade espiritual. Enfraquecida por doenças frequentes, passava longos períodos acamada, sem poder brincar com outras crianças ou correr pelos campos como seus irmãos. Mas era justamente na solidão do leito que ela mergulhava na presença de Deus com mais profundidade. Ali, sem distrações, era visitada por imagens de uma luz viva, por sons que não vinham deste mundo e por uma voz interior que sussurrava verdades doces ao coração. Com o passar dos anos, ela começou a compreender que aquelas experiências não eram comuns. Ao perceber que ninguém mais enxergava ou ouvia o que ela via e ouvia, um sentimento de temor tomou conta de seu coração. Ainda tão pequena, Hildegarda aprendeu a calar. Guardava em silêncio o que recebia do céu, como quem esconde um tesouro por medo de vê-lo profanado. Havia nela uma sabedoria precoce que a fazia distinguir o tempo de falar e o tempo de recolher-se. As Escrituras dizem: há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. E Hildegarda vivia essa verdade desde a infância, alimentando o silêncio com orações e entregas interiores. Enquanto outras meninas aprendiam os modos da corte, Hildegarda era instruída nas coisas do alto. Mesmo sem formação formal nos primeiros anos, sua inteligência espiritual crescia alimentada por essa luz silenciosa que a visitava com constância. Ela não buscava se destacar, mas sua pureza, mansidão e firmeza nas pequenas decisões já revelavam uma alma educada pela graça. Era comum vê-la olhar para o céu por longos minutos, como quem tentava traduzir algo que só o coração compreendia. Esse período de infância foi também um tempo de construção de virtudes profundas. Quando alguém se mostrava impaciente, ela respondia com doçura. Se alguma tarefa lhe era dada, cumpria com prontidão, mesmo nas suas limitações físicas. Hildegarda se deixava formar pela vontade de Deus, como o barro se deixa moldar pelas mãos do oleiro. Não havia em si desejo de grandeza, mas um amor discreto e sincero por tudo o que fosse de Deus. Foi nessa fase que ela descobriu que o Criador falava também através da natureza. As flores, os ventos, as plantas e até as pedras lhe pareciam conter segredos divinos, como se toda a criação proclamasse silenciosamente a glória de Deus. Mais tarde, ela escreveria que toda a criação é uma sinfonia do Espírito Santo. Mas essa percepção começou a ser esculpida no coração de uma menina doente em um quarto silencioso, onde a luz do céu entrava não pelas janelas, mas pela alma aberta ao mistério. Assim, desde seus primeiros anos, Hildegarda foi sendo conduzida por caminhos que o mundo não entendia, mas que a tornavam profundamente íntima do coração de Deus. Ela ainda não sabia, mas já estava sendo formada para ser uma profetisa do alto. Como o pequeno Samuel, que ainda menino ouviu o Senhor o chamar pelo nome, também Hildegarda, com os olhos da alma, via e ouvia
aquele que a preparava para uma missão que ultrapassaria seu tempo. Aos 8 anos de idade, quando ainda se confundia entre bonecas de palha e pequenos feixes de ervas recolhidos no jardim da casa paterna, Hildegarda foi levada ao eremitério de Disibodenberg. Ali, no mosteiro beneditino aos pés da montanha, começaria sua entrega total. Seus pais, fiéis à promessa feita desde o nascimento, ofereceram-na definitivamente ao serviço de Deus, confiando-a à reclusa Jutta de Sponheim, mulher santa e de vida austera, já conhecida por sua sabedoria e penitência. Foi uma separação silenciosa, sem escândalo nem lágrimas públicas, mas no coração da menina ardiam sentimentos que ela ainda não sabia nomear. A despedida da casa onde crescera não foi simples. Embora envolta em fé, foi também dolorosa. A presença dos irmãos, o calor da mãe, os pequenos gestos do cotidiano, tudo ficou para trás. Mas ao pisar o solo do mosteiro, Hildegarda sentiu que não estava perdendo o mundo, e sim encontrando o sentido de sua existência. Aqui eu poderei servir a Deus de todo o coração, teria dito com uma serenidade que surpreendia até os monges mais experientes. Era como se a criança, mesmo sem compreender tudo, já tivesse intuído que sua alma fora criada para esse recolhimento. A cela onde passou a viver ao lado de Jutta era pequena, fria e silenciosa, mas ali brotou nela um novo tipo de liberdade, a liberdade de pertencer somente a Deus. Enquanto o mundo oferecia 1000 distrações, ela recebia o dom do recolhimento. Não havia espaço para vaidades ou ambições. Cada detalhe da vida monástica era para ela um altar. Aprendeu a ver sentido até mesmo no barulho do sino ou no trabalho de varrer o chão de pedra. Tudo era oração quando feito com amor. A solidão daquele lugar, que para muitos seria insuportável, tornou-se para Hildegarda um útero de graça. Foi ali, separada do mundo, que ela começou a mergulhar ainda mais profundamente nas realidades invisíveis. Suas visões tornaram-se mais frequentes e intensas, e sua alma, ainda infantil, era fortalecida por uma maturidade espiritual impressionante. Ela começava a compreender que o isolamento não era rejeição, mas eleição, que a dor da renúncia era o caminho por onde Deus lapidava as almas eleitas. Na clausura, aprendeu também o valor do desapego. Os dias eram marcados por silêncio, estudo das Escrituras, oração e tarefas simples. Tudo era novo, tudo exigia humildade. Ela já não era filha dos nobres Hildeberto e Matilde, era filha da igreja. A menina foi se tornando jovem na escola da entrega, provada pela ausência dos afetos familiares, mas enraizada cada vez mais no amor divino. Como o salmista poderia ter dito: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, versículo 10. Na convivência com Jutta, encontrou acolhimento e direção. A mística reclusa via em Hildegarda algo que o mundo não perceberia. Uma alma profundamente visitada por Deus. Com paciência e firmeza, ensinava-lhe o latim, os salmos, a música litúrgica e o silêncio interior. Era um discipulado silencioso, feito de olhares, gestos e orações partilhadas. E foi nessa pequena cela, longe dos aplausos e do conforto, que Hildegarda começou a florescer como esposa do Cordeiro. Os anos passaram e Hildegarda crescia, não apenas em estatura, mas sobretudo em graça e sabedoria diante de Deus. Na cela silenciosa de Disibodenberg, ao lado de Jutta, a menina frágil transformou-se em jovem de alma forte. A vida monástica moldava seu interior como um escultor paciente, revelando cada dia mais a obra que o Altíssimo realizava nela. Aprendeu a ler e escrever em latim, a entoar os salmos com reverência e a tocar a cítara como quem oferece música ao céu. Nada nela era comum. Mesmo os gestos simples carregavam uma presença de Deus que transbordava sem ruído. Enquanto outras moças da nobreza buscavam prestígio ou matrimônio, Hildegarda consagrava-se aos pequenos serviços do convento. Cuidava das irmãs doentes com ternura, varria os claustros com humildade e trabalhava com alegria no horto medicinal, onde cultivava ervas para remédios naturais. Na simplicidade do cotidiano, ela encontrava sentido e revelação. Toda a criação lhe falava de Deus.
Via nas pedras a solidez do amor divino, nas flores a beleza da graça, nas estações do ano o ritmo da providência. Era como se cada folha, cada aroma, cada cor a conduzisse ao coração do Criador. Aos 14 anos, Hildegarda professou os votos solenes da vida religiosa. Vestiu o hábito negro dos beneditinos e selou sua alma ao esposo eterno. A cerimônia não foi grandiosa, mas houve ali um céu que se abriu. Ela mesma descreveu o consolo indizível que sentiu ao fazer seus votos de castidade, pobreza e obediência. Foi como se toda a sua história até aquele momento ganhasse novo sentido. A criança marcada por visões, a menina doente e silenciosa, a jovem recolhida, tudo convergia para aquele instante em que ela entregava inteiramente o coração àquele que a havia escolhido antes mesmo de seu nascimento. Mesmo entre as demais religiosas, sua presença se destacava, não por imposição ou autoridade, mas por uma doçura firme que inspirava respeito. As irmãs a procuravam em busca de conselhos, consolo e direção. Seu silêncio falava mais que palavras. Sua oração era cheia de ardor e sua obediência sem reservas. Ela vivia como se cada respiração fosse uma forma de louvar a Deus. A regra de São Bento, que orientava a vida beneditina, não era para ela apenas um conjunto de normas, mas um caminho de santidade vivido com amor fiel e cotidiano. Suas visões, agora mais constantes, permaneciam sob o véu do silêncio. Apenas a Madre Juta e o diácono Volmar conheciam a profundidade de seu mundo interior. Com sabedoria, Hildegarda não fazia delas espetáculo nem motivo de vanglória. Guardava em segredo o que Deus lhe revelava, esperando o tempo da manifestação. Era o tempo do escondimento, como a semente lançada à terra, que precisa morrer para florescer. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só, mas se morre, dá muito fruto. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Neste tempo de juventude recolhida e fecunda, Deus formava nela uma profetisa, não como as que falam alto ou impõem autoridade, mas como aquelas que escutam profundamente, amam em silêncio e se tornam morada da palavra. Hildegarda era, naquele mosteiro oculto, como um farol aceso debaixo do alqueire, aguardando a hora de ser erguido para iluminar as nações. No silêncio fértil do mosteiro de Disibodenberg, Hildegarda foi sendo lapidada por Deus até que chegou o tempo de uma entrega ainda mais profunda. Já não bastava apenas viver no claustro. Seu coração desejava pertencer a Cristo de modo total e irreversível. Era uma sede de eternidade, uma inclinação da alma que nenhuma alegria humana poderia saciar. Como a jovem virgem do Cântico dos Cânticos, sua alma murmurava: encontrei aquele a quem ama a minha alma, agarrei-me a ele e não o deixarei. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. Tendo se tornado discípula e confidente da Madre Juta, Hildegarda crescia em estatura espiritual. Já não era apenas a pupila obediente, mas uma alma madura na fé, com senso de discernimento aguçado e coração abrasado de amor por Deus. As duas passavam horas juntas, partilhando orações, cantos e reflexões. Era uma intimidade espiritual que formava nela uma confiança filial, como quem se abandona sem reservas aos desígnios do céu. As palavras da Escritura se tornavam carne em sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Nesse tempo de amadurecimento interior, Hildegarda selou no coração a decisão irrevogável de viver como esposa de Cristo. Era mais que uma vocação religiosa, era uma aliança de amor. Vestia o hábito com reverência, como quem se reveste de Cristo, e renovava interiormente cada dia os votos que professara. A castidade para ela não era uma negação da vida, mas uma entrega fecunda que gerava filhos espirituais. A pobreza era liberdade interior diante das seduções do mundo, e a obediência, uma forma de ouvir a vontade divina, mesmo nas ordens humanas. Essa escolha radical não foi marcada por dramaticidade, mas por uma paz luminosa.
Não houve ruptura ou anúncio solene, apenas um coração que se ofereceu por inteiro e uma alma que encontrou repouso na vontade de Deus. Mesmo sendo jovem, Hildegarda compreendia que sua alegria não estava em projetos futuros, mas na fidelidade cotidiana, em cada ato de serviço, em cada canto entoado, em cada madrugada de oração. Ela reafirmava sua consagração com a firmeza dos que já provaram o amor que não passa. As visões, que desde a infância a acompanhavam, também ganhavam nova profundidade. Com discernimento e humildade, partilhava-as com Juta e com o diácono Volmar, que se tornara seu confessor e conselheiro. Não era exaltada por esses dons, mas ainda mais recolhida. Sabia que as graças extraordinárias não a tornavam melhor que as outras, apenas mais responsável diante de Deus, e por isso redobrava seu silêncio, sua vigilância e sua entrega. Nesta fase de sua vida, Hildegarda era toda de Deus. Já não buscava consolo no mundo, pois encontrara no esposo divino um amor absoluto. Era como a pérola preciosa pela qual se vende tudo para possuir. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 45 a 46. E quem a visse, mesmo sem entender a profundidade de seu chamado, percebia que naquela jovem havia algo do céu. Era discreta, mas seu olhar revelava uma luz que não se apagava. E foi assim, sem barulho nem fama, que Hildegarda selou para sempre sua vida como um canto silencioso de amor eterno. No ano de 1136, a comunidade de Disse-Bodenberg foi envolvida por um clima de luto e expectativa. Jutta de Sponheim, a mestra e reclusa que formara Hildegarda com tanto zelo, partiu para o repouso eterno. Sua morte foi recebida com lágrimas, mas também com uma confiança profunda de que sua alma estava agora diante daquele a quem servira em vida com tanto fervor. O vazio que ela deixou, porém, logo se transformou em clamor. Todas as religiosas, unânimes, voltaram seus olhos para Hildegarda. Era ela quem deveria assumir o pastoreio espiritual daquele pequeno rebanho. Hildegarda hesitou. Sentia-se pequena demais para uma tarefa tão grande. Governar não fazia parte de seus desejos, mas obedecer, sim. Depois de muita oração, discernimento e escuta da vontade de Deus, aceitou a missão. Tornou-se abadesa com espírito de servo, consciente de que a autoridade verdadeira nasce da doação, não do poder. Seu modo de conduzir era firme, mas materno. Ela orientava mais com o exemplo do que com palavras. Incentivava as irmãs à santidade, ao estudo das Escrituras, ao amor à liturgia e à vida em comum. E sob sua direção, o mosteiro floresceu como um jardim bem cuidado. Entretanto, quanto mais a comunidade crescia, mais os espaços físicos se tornavam insuficientes. O número de vocações aumentava, atraídas pela fama de santidade da nova abadesa. Em oração, Hildegarda discerniu um novo chamado: fundar um outro mosteiro em lugar separado, onde as monjas pudessem viver com mais liberdade espiritual e espaço para crescer. A inspiração a conduziu ao Monte São Ruperto, à margem do rio Reno, onde ela viu com os olhos da alma o local que Deus lhe havia mostrado em visão. Animada pela certeza interior, apresentou o projeto ao abade Kuno, superior de Disse-Bodenberg. Mas sua proposta foi recebida com resistência. O abade recusou-se terminantemente a autorizar a mudança. Apegado às estruturas e talvez temendo perder o prestígio e os benefícios materiais que a presença das monjas trazia, opôs-se com dureza. Hildegarda, embora firme em sua convicção espiritual, não desobedeceu. Esperou, rezou, sofreu, e foi nesse tempo de tensão que algo misterioso aconteceu. Seu corpo foi tomado por uma enfermidade incomum, que a deixou profundamente debilitada. Aqueles que conviviam com ela perceberam que não se tratava de algo comum. Era como se o peso da obstrução espiritual tivesse repercutido no corpo daquela que desejava apenas obedecer à vontade divina. Durante dias, Hildegarda permaneceu prostrada, silenciosa, em profunda entrega. Suas filhas espirituais cuidavam dela com zelo, e aos poucos,
até o coração do abade começou a se abrir. Impressionado com a gravidade da situação e tocado por algo que não sabia nomear, ele recuou de sua decisão. Autorizou a transferência. No mesmo instante em que a permissão foi concedida, Hildegarda começou a recuperar suas forças. Foi como um sopro de ressurreição. Todos ao redor testemunharam aquele reerguimento como um sinal claro da providência divina. Não era uma vitória pessoal, mas uma confirmação do céu. E assim, com fé inabalável, ela deu início à concretização do plano que Deus lhe havia confiado. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Em Hildegarda, essa promessa ganhava carne. Sua fragilidade tornava-se força quando tudo era feito por obediência ao Espírito. A oposição que enfrentara não a impediu, apenas a preparou. E agora, sob a luz da graça, ela daria os primeiros passos rumo à fundação de um novo lugar sagrado. A partida para o Monte São Ruperto não foi uma simples mudança geográfica, mas um ato de profunda fé. A nova fundação, chamada Abadia de Rupertsberg, nasceu do abandono total à providência divina. Com poucas irmãs e recursos escassos, Hildegarda enfrentou dificuldades que pareciam humanamente insuperáveis. Mas onde faltava o material, sobrava confiança. Ela sabia que o mesmo Deus que havia inspirado a obra também a sustentaria. Logo nos primeiros anos da nova comunidade, a abadesa enfrentou provações que testaram sua alma como o fogo prova o ouro. Sua saúde, que nunca fora robusta, voltou a se abalar. Por dias, seu corpo parecia não reagir. Um estado de paralisia a envolveu como uma prisão silenciosa. Médicos foram chamados, orações foram feitas, mas nenhum alívio vinha. Aos olhos humanos, era uma enfermidade inexplicável. Mas para aqueles que a conheciam de perto, tratava-se de mais um sinal da delicada ligação entre sua alma e a vontade divina. A doença que a prendia ao leito foi interpretada por muitos como uma manifestação do peso espiritual da missão que ela carregava. E de fato, no meio desse sofrimento, algo novo começou a emergir. Enquanto seu corpo estava imóvel, sua alma permanecia desperta. Em oração constante, Hildegarda oferecia sua dor como intercessão pelas suas irmãs, pela igreja e pelos que resistiam ao chamado de Deus. Ela compreendia que certas cruzes são confiadas apenas àqueles que aprenderam a abraçá-las com amor. Foi nesse tempo que a notícia de sua condição chegou aos ouvidos dos mesmos que antes a haviam impedido. Confrontados com a realidade, perceberam que lutar contra o plano de Deus era inútil. A resistência se dissipou, o reconhecimento veio, e como num milagre silencioso, sua saúde foi restaurada quando a oposição cessou. A recuperação não foi apenas física, mas espiritual. Era como se a própria igreja, que antes hesitara em dar-lhe espaço, começasse agora a enxergar nela um instrumento de Deus. Em 1150, a abadia de Rupertsberg foi oficialmente reconhecida e se tornou um farol de espiritualidade e cultura para toda a região. A obra floresceu com vigor inesperado. Novas vocações chegavam. As irmãs viviam em profunda comunhão, nutridas pela oração, pelo canto litúrgico e pelo trabalho medicinal. E Hildegarda, com seu coração de mãe e sua mente iluminada, conduzia cada uma com sabedoria e ternura. Mais tarde, ela fundaria também o mosteiro de Eibingen, respondendo ao chamado de expandir ainda mais sua missão. Essas provações não foram derrotas, mas degraus para uma missão mais ampla. Como São Paulo escrevia aos Coríntios, estamos atribulados por todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 9. Em cada dor, Hildegarda via uma promessa de ressurreição. E foi assim, provada e purificada, que sua vida começou a iluminar não apenas as celas do mosteiro, mas também os corações além dos muros da clausura. No ano de 1141, um clarão inusitado atravessou o espírito de Hildegarda.
Era uma luz que não vinha das velas do convento, nem do sol matinal que entrava pela janela de pedra. Era uma luz interior, viva, que a envolveu por completo e lhe trouxe uma ordem clara. Escreve o que vês e ouves. Nesse instante, a voz divina, que tantas vezes lhe falara em silêncio, manifestou-se com força inconfundível. Não era mais tempo de ocultar o dom, mas de entregá-lo como serviço. Hildegarda, tomada pelo temor de errar ou se enganar, hesitou. Sua humildade tremia diante da grandiosidade do chamado, e foi nessa resistência que seu corpo começou a enfraquecer. Uma enfermidade misteriosa a tomou por completo. Aquela que até então resistia silenciosamente ao peso das visões, agora era vencida por dores e imobilidade. Os médicos nada podiam fazer. Era como se seu corpo dissesse o que sua alma ainda não ousava pronunciar. Se não obedecer, morrerás para dentro. E foi nesse limite que Hildegarda compreendeu. Não podia mais calar. Quando enfim cedeu ao mandato divino e deu início aos escritos, sua saúde começou a se restaurar. A obediência trouxe cura. Era como se sua alma, ao consentir plenamente à missão, reencontrasse a harmonia com o próprio Criador. E assim nasceu o Cívias, obra monumental onde Hildegarda registrou, sob inspiração divina, 26 visões que recebera do alto. Com o auxílio do diácono Volmar, que transcrevia seus ditados, e do monge Gottfried, que posteriormente completaria a redação, Hildegarda deu forma àquelas experiências luminosas. Ela não escrevia com palavras acadêmicas, mas com a ousadia dos profetas. Cada visão vinha acompanhada de interpretações, exortações e revelações sobre a história da salvação, os sacramentos, a criação e o combate espiritual da alma. Era um ensinamento para o povo de Deus. Quando terminou os primeiros relatos, o manuscrito foi apresentado a São Bernardo de Claraval, que reconheceu a veracidade do dom. Encorajada por ele, Hildegarda enviou sua obra ao Papa Eugênio III, que, ao lê-la no Sínodo de Trier, não apenas confirmou sua autenticidade, mas autorizou que ela continuasse escrevendo. Era o reconhecimento oficial da Igreja à profetisa do Reno. Uma mulher, consagrada e enclausurada, tornava-se agora voz pública da vontade de Deus para seu tempo. Esse episódio marcou um divisor de águas em sua vida. Já não era apenas a abadesa de um mosteiro, mas uma mensageira do céu. E tudo isso porque escolheu obedecer. Como diz a Escritura, melhor é obedecer do que sacrificar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. A obediência de Hildegarda não foi cega, mas profundamente espiritual. E sua fidelidade abriu caminho para milagres que continuariam a se manifestar não apenas em sua vida, mas na vida de todos que se deixassem tocar por suas palavras inspiradas. A cada dia, Hildegarda aprofundava sua vida interior como quem caminha por um jardim invisível, onde Deus revela a beleza escondida da criação. Após o reconhecimento de suas visões pelo Papa Eugênio III, ela se tornou mais que abadesa ou escritora. Era agora reconhecida como profetisa do Reno, portadora de uma voz que unia a fidelidade doutrinal à liberdade do espírito. E foi nesse novo tempo que o céu lhe concedeu experiências ainda mais sublimes, visões que revelavam a harmonia do cosmos e o combate espiritual que envolvia cada alma no mistério da salvação. Essas visões não vinham em êxtase descontrolado, mas em estado de consciência plena. Hildegarda via imagens de intensa luminosidade e ouvia palavras que não provinham de si mesma. Não se tratava de sonho nem de imaginação, mas de uma sabedoria que se impunha à sua alma como verdade viva. Ela descrevia os astros em movimento, a música das esferas, a correspondência entre o corpo humano e o universo criado. A criação era para ela o primeiro evangelho. Cada elemento apontava para o Criador, e a beleza do mundo revelava a ordem de Deus. Em meio às provações que enfrentava, enfermidades, críticas, fadigas da missão, Hildegarda recebia também consolações celestes que a sustentavam. Em uma dessas visões, viu um jovem de beleza luminosa, cujos traços irradiavam paz e santidade. Ele não lhe falou em palavras,
mas sua presença transmitia o consolo que só o céu pode dar. Era como se Deus, conhecendo as dores de sua serva, lhe enviasse sinais sensíveis para fortalecer sua perseverança. Assim como o profeta Elias foi sustentado por um pão misterioso no deserto, Hildegarda era alimentada por essas visitas do alto, que lhe renovavam o ânimo na travessia. Essas visões também se transformavam em arte. A música que ela compunha, hinos, antífonas e responsórios, era expressão direta de sua alma contemplativa. Suas melodias não seguiam os padrões habituais da época. Fluíam com liberdade, como se fossem sussurros da eternidade. Cada nota era oração. Cada letra, um eco da luz interior. Suas iluminuras, desenhadas sob sua orientação, revelavam uma teologia viva que dispensava palavras complicadas para tocar os corações simples. Tudo nela transbordava de um único desejo: fazer com que as almas percebessem que foram criadas para a luz e não para a escuridão. Como os salmos que ela tanto cantava, sua vida se tornava cântico. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. A presença de Deus era nela tão viva que a escuridão, por mais que tentasse se aproximar, não conseguia apagá-la. Sua palavra era como lâmpada acesa, sua música, como brisa no calor do deserto, suas visões, como espelhos do céu diante de uma humanidade ferida. Hildegarda não se glorificava por esses dons. Pelo contrário, permanecia humilde e profundamente obediente. A cada revelação, dobrava-se em oração. A cada sinal de Deus, respondia com serviço. Seu coração não buscava reconhecimento, mas fidelidade. E é por isso que até hoje, ao se falar de Hildegarda, não se fala de fama ou poder, mas de uma alma que foi inteira de Deus e que, por isso mesmo, se tornou instrumento para muitos reencontrarem o caminho da luz. Os últimos anos de Hildegarda não foram de repouso, mas de testemunho ainda mais profundo. O corpo, cada vez mais cansado, já não respondia com a mesma leveza dos tempos de juventude, mas seu espírito permanecia firme, como árvore enraizada junto às águas da graça. As enfermidades se multiplicavam, exigindo dela um abandono radical à vontade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, quando estou fraco, então é que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E nela, a fraqueza tornava-se força silenciosa, escondida na cruz cotidiana. Mas não era apenas o sofrimento físico que a desafiava. A dor mais aguda veio na forma de separação. Sua discípula e companheira mais próxima, Richardes de Stade, foi chamada a deixar o mosteiro e assumir outro cargo eclesiástico. Apesar de toda a argumentação de Hildegarda para manter Richardes consigo, sua súplica não foi ouvida. A separação foi um golpe profundo em seu coração. Ela amava aquela alma como quem ama no Senhor, com ternura, com zelo, com oração. E, embora não se revoltasse, escreveu cartas carregadas de dor espiritual, exprimindo o quanto essa perda lhe custava. Era mais um fio de sua cruz, mais um sim oferecido no silêncio. Como se não bastassem as dores pessoais, Hildegarda enfrentou também um episódio de oposição eclesiástica que pôs à prova sua consciência. Um jovem, que havia se reconciliado com Deus antes de falecer, foi enterrado no cemitério do mosteiro. Mais tarde, surgiram acusações de que ele não seria digno daquele sepultamento. Por fidelidade à misericórdia de Cristo e ao perdão que o jovem havia recebido, Hildegarda recusou-se a remover os restos mortais. Em resposta, a autoridade eclesiástica local impôs um interdito ao convento. As irmãs ficaram proibidas de cantar a liturgia, justamente a forma mais essencial com que elas se uniam a Deus. Esse castigo foi vivido com dignidade e firmeza. Hildegarda não cedeu, mas também não se rebelou. Escreveu cartas defendendo com doçura e clareza a justiça daquele sepultamento, e enquanto aguardava a revogação do interdito, manteve suas irmãs unidas na oração silenciosa, na esperança e na fidelidade. Essa foi sua última grande batalha, não contra homens, mas contra a tentação de se curvar ao medo. Permaneceu fiel, como Cristo diante do julgamento, sem se justificar com orgulho,
mas sem negar a verdade. Quando enfim a autoridade eclesiástica reconheceu a justiça de sua decisão e retirou o interdito, a paz voltou ao convento. E com ela, uma aura de missão cumprida começou a envolver a vida de Hildegarda. Não era ainda o fim, mas já era o anúncio do que se aproximava. Suas forças declinavam, mas sua alma se acendia com mais intensidade. Já não precisava provar mais nada. Bastava-lhe manter-se fiel até o último instante, como a virgem prudente que guarda o óleo da fé para o esposo que vem. O outono aproximava-se quando Hildegarda, já bastante enfraquecida, reuniu suas irmãs para um último ensinamento. Seus olhos, embora cansados, ainda brilhavam com aquela luz que a acompanhara por toda a vida. Em voz serena, mas firme, ela anunciou que sua partida estava próxima. Pediu que as irmãs perseverassem na oração, no amor fraterno e na fidelidade à missão que Deus lhes confiara. Não havia tristeza em sua fala, mas uma entrega silenciosa, como quem já vislumbrava o rosto do amado. Sua vida inteira consagrada preparava-se para o encontro final. Na madrugada do dia 17 de setembro de 1179, Santa Hildegarda recebeu os sacramentos com piedade profunda. Depois, em um gesto que tocou todas as presentes, cantou suavemente um hino à Virgem Maria, invocando aquela que fora sua intercessora em tantas noites de provação. Era como se sua alma, antes de partir, desejasse envolver-se pela ternura da Mãe de Deus. Pouco depois, seu corpo exalou o último sopro. Sua alma, que por décadas fora instrumento de luz, retornava à fonte da luz eterna. Naquele momento, sinais celestes envolveram o mosteiro. Irmãs relataram terem visto 2 arcos-íris duplos entrelaçados no céu, como uma coroa luminosa sobre a colina onde repousava o corpo da santa. Uma luz radiante parecia descer suavemente, envolvendo a abadia em um silêncio de reverência e mistério. Não era um espetáculo para os sentidos, mas um sinal para as almas. O céu acolhera uma de suas filhas mais fiéis. Pouco tempo após sua partida, peregrinos começaram a chegar a Rupertsberg. Relatos de curas físicas e consolações espirituais se multiplicaram junto ao seu túmulo. Doentes, aflitos, mães em oração por seus filhos, homens e mulheres em busca de sentido. Todos pareciam encontrar ali algo que transcendia a lógica humana. O que Hildegarda havia sido em vida, consolo para os sofridos, orientação para os perdidos, luz para os que buscavam, continuava agora em sua intercessão. A Igreja, com o passar dos séculos, foi reconhecendo o peso de sua missão. Mas muito antes dos títulos, foram as vidas tocadas por sua fé que sustentaram sua memória viva. Hildegarda não partiu. Ela permanece como aquela que floresceu em terra árida, como um campo verdejante no coração da Igreja. Como está escrito, os que forem sábios brilharão como o brilho do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça, como as estrelas, por toda a eternidade. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. A vida de Santa Hildegarda de Bingen é como um rio que desce das alturas, levando águas puras à terra sedenta. Ela não foi apenas uma mística, uma abadesa ou uma profetisa. Foi testemunha fiel de uma fé encarnada que uniu corpo, alma, ciência e oração. Seu legado permanece vivo, não apenas nos livros e na música que deixou, mas na inspiração que continua a tocar corações feridos, doentes, solitários. Foi reconhecida como padroeira dos músicos, dos fitoterapeutas e dos que defendem a criação, porque sua vida revelou que tudo pode ser instrumento de Deus quando é vivido com pureza e propósito. Santa Hildegarda foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa Bento XVI, no ano de 2012, reconhecimento raro e reservado a almas cuja sabedoria espiritual ultrapassa os séculos. Sua doutrina não é feita de complicações teológicas, mas de uma profunda escuta de Deus em tudo, nas ervas medicinais, nos salmos, no corpo humano, nos ciclos da natureza e, sobretudo, nas dores da alma humana. Ela nos ensinou que o ser humano floresce quando está enraizado em Deus, e chamou essa força de viriditas,
a seiva verde da graça que percorre tudo o que é criado. Aqueles que hoje enfrentam doenças, noites de angústia, crises familiares ou a dor da solidão, podem encontrar em Hildegarda não uma heroína distante, mas uma irmã mais velha na fé. Ela também foi provada, também se sentiu só, também teve o corpo frágil e o coração dilacerado por separações e mal-entendidos. E mesmo assim, permaneceu firme, como uma lâmpada acesa no altar. Como está escrito, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas sim sobre o candelabro, e ela ilumina todos os que estão na casa. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Santa Hildegarda nos convida hoje a transformar nossas dores em oferenda, nossa inteligência em serviço, nossa oração em ação. Ela nos mostra que é possível viver a fé sem negar a razão, amar o mundo criado sem cair na idolatria, servir à Igreja mesmo nas contradições. Seu exemplo nos recorda que os santos não são perfeitos desde o início, mas inteiros na entrega, e que toda vida, por mais comum ou silenciosa, pode tornar-se sinal de eternidade. Por isso, se você carrega em seu coração uma intenção especial, pela cura de alguém querido, pela conversão de um filho, por luz em meio à dúvida, por paz no lar ou na alma, deixe seu pedido nos comentários. Vamos formar juntos uma corrente de oração sob a intercessão de Santa Hildegarda. Que sua luz continue iluminando nossos passos e que a Viriditas da Graça nos ajude a florescer, mesmo nos desertos. E se esta história tocou seu coração, acolha nosso convite carinhoso. Curta, compartilhe com quem precisa de esperança e inscreva-se para seguir conosco essas jornadas de fé. Que Santa Hildegarda rogue por nós. Amém.